Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje eu tô trazendo para vocês um material novo aqui no canal, é os lápis da Maped. Eu nunca tinha utilizado eles, já falei várias vezes aqui no canal. Uma marca que o pessoal usa e me fala bastante, assim, que é um material de bastante qualidade. Esse aqui que eu adquiri é o lápis de 24 cores, da linha Aquarela. Eu amo trabalhar com lápis aquarela, vocês sabem, né? E esse é um lápis diferente, assim, ele é de formato triangular, né? É de uma madeira muito boa e tem um nome escrito em cada cor. Isso para mim é fundamental, além de ser bastante pigmentado. Ele vem na bandejinha de plástico, que gostei bastante. Vem na caixinha de papelão. E já soube também que tem, né, mais cores. Vem o pincelzinho junto também. Também adquiri essa caixa de 72 cores. Essa aqui eu não testei ainda, né? Aí tem na parte de trás tem todos os nomes diferenciados ali. Eu achei uma graça isso. Também muito legal. Uma coisa que eu não gostei, que me surpreendeu assim de forma negativa, é que ele vem nessas bandejinhas de papelão. Além de ficar bem apertado, na hora que eu fui retirar, vocês estão vendo assim que eu só dei uma puxada e já começa a cair o lápis para todos os lados, né? E até para guardar dá uma certa dificuldade. Então isso é um ponto negativo. Seria muito legal, né, se estivesse na bandejinha de plástico, assim como naquela linha de aquarela deles, né? Mas é um ponto, né, que pode se melhorar. Legal que tem também os nomes em cada lápis. Umas cores assim batem bastante com a mina, com a pintura da madeira. Eu achei as cores da madeira lindíssimas. Eu rabisquei algumas cores, né? Não vou negar. E já achei maravilhoso. Assim, os primeiros rabiscos que eu fiz, mas não fiz a paleta completa de cores assim, né? Algumas pontas veio quebradas, vocês devem ter visto ali, e eu acabei apontando, né, para ver o lápis, apontando com o apontador de manivela, que é o que eu uso. Eu achei que apontou muito bem, não que não ficou quebrando ponta, né? Mas eu vou fazer uma resenha completa deles também. Nesse caso aqui, nesse vídeo aqui, eu usei somente os lápis da linha Aquarela, esse 24 que está passando para vocês aqui, ó, mostrando todas as cores. Eu achei uma paleta muito boa. No meu gosto pessoal, eu não curto muito usar o branco, né? Então é uma cor que eu não utilizei. Para fazer os testes, tanto de cor quanto de né, do uso deles, eu fiz um esboço. Vocês estão vendo assim, eu fiz uma galinha, duas galinhas na verdade, que é tipo de pintura que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de fazer pato, também vários animais. Aqui no canal tem de tudo, na verdade, né? Mas um estilo que eu curto muito, assim, estilo mais fofinho, mais lúdico. E eu acredito que vocês gostam também, né? Tanto, né, nos meus livros de colorir os papéis de carta, tem bastante coisa fofinha. Eu peguei o papel aqui da Canson de 200 gramas, não é o de aquarela, e usei o lado mais liso, né? Fiz o rabisco com lápis normal, 2B, e usei aqui uma limpa-tipo, uma borracha, né, moldável, que eu fui retirando o máximo de grafite possível. Eu particularmente, eu gosto de usar o mínimo de linha visível, né? E depois que eu tirei o excesso, eu usei uma lapiseira. Essa aqui é da Atriz, e eu fui dando uns leve reforço assim no contorno, mas deixando bem fininho, bem fininho. Essa é uma pintura bem pequena, vocês estão vendo que eu dei um zoom assim para fechar mais alguns detalhes. Agora sobre os lápis, né, gente? Eu primeiro comecei com preto. A primeiro rabisco eu fui rabiscando assim para ver a maciez. Eu achei um lápis bastante macio. Né, uma preocupação que eu tinha era se ele diluía bem. Né, depois eu vou aquarelar eles. Eu segui a mesma sequência que vinha na caixinha, não alterei nada. Né, a maciez deles me agradou bastante, bastante mesmo. Eles são mais macios, na minha opinião, do que os de outras marcas, como a Faber-Castell, por exemplo, a linha Aquarela. Me lembra a textura da marca Atriz, por exemplo. Mas eu adoro os lápis Atriz, né? Eu nunca tinha usado realmente da Maped, né? Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul e eu não tinha visto em nenhuma loja até então nos produtos da Maped. E
ia passando pelo centro numa papelaria e acabei encontrando esses dois tipos, né, da Maped. Aqui eu fui testando realmente as paletinhas ali. A cor da versão, quando você faz a seca, eu achei muito vibrante pro meu gosto. Eu achei que se comporta super bem. Esse papel que eu estou utilizando, ele tem uma leve textura. Então eu gosto, eu acho que se comporta bem com esse tipo de papel. Tenho dificuldade maior em papel liso. Vocês já sabem, já falei outras vezes aqui no canal. A seleção de cores eu achei maravilhosa. Eu só trocaria o branco por outra cor, né? Daqui a pouco ter alguma opção mais de verdes, por exemplo, ou até de marrons, quem sabe, né? Que marrons eu achei que teve poucos marrons assim na paleta, né? Então eu comecei a aquarelar. Eu usei o pincel sintético, eu gosto muito. Eu achei que diluiu super bem a primeira pincelada, e esses tons mais escuros geralmente ficam mais marcadinhos sim. Algumas partes eu não diluí toda por intencional mesmo, eu passei bem rápido só para ver a diluição. Olha, esse cinza, por exemplo, ó, eu não fiz força nenhuma e diluiu super bem e manteve uma boa transparência. Óbvio, se eu desse uma pressionada um pouquinho maior no pincel, ele diluiria mais. Outra coisa que eu também reparei é que a cor fica bem vibrante. Me surpreendeu. Olha só como dilui super fácil. Eu dei uma rápida pincelada e com pouquinha água, que eu acho que depois eu vou mostrar ela a versão já mais sequinha também. Os tons eu achei que ficou bacana também. Depois na mistura vocês vão ver como é que se misturou. Ele usa na pintura das galinhas também. Uma graça. Esses tons que são mais amarelos também, porque são mais puxados para o vermelho, são mais saturados. Isso me agradou bastante. Eu tô trazendo essas linhas aqui, já falo em trazer outras linhas também, mas tudo depende também da questão do engajamento de vocês, né? Eu sempre peço aqui no canal, já quando chega de cara, já deixar o seu gostei, que isso ajuda bastante gente no engajamento. Isso mostra para o YouTube que o nosso canal aqui é bem relevante. Outra coisa também, sempre deixa algum comentário, alguma observação aqui no vídeo, né? Isso também ajuda bastante. Assim como eu faço as lives, né? Eu sempre peço o pessoal comentar, porque isso acaba dando mais engajamento, então acaba dando uma relevância maior aqui para o conteúdo do canal. E muitas vezes as pessoas me mandam mensagem que não estão recebendo os vídeos, justamente porque não há essa interação. Então, se vocês não interagem com o conteúdo que é postado aqui, infelizmente o YouTube não notifica mais para vocês, então acaba dando uma quedinha na entrega, né, dos conteúdos também. Outra coisa que eu fiz uma live, na última live foi pintura de uma fruta, né, que é uma ilustração do nosso clube de pinturas, quem não conhece, que é a nossa aba membros aqui do canal. Eu sempre falo para vocês quem pode apoiar o canal, que é a forma. Atualmente, bem sincero com vocês, né, gente? Sou super às claras, não escondo nada. A única renda que vem do canal aqui, a única mesmo, é dos membros apoiadores. Porque como os meus vídeos têm pouquíssimas visualizações, 100 e poucas, 190, 70 visualizações tem vídeos meus do canal, o YouTube não paga nada, literalmente. Então, se você pode apoiar e incentivar aqui o canal, né, seja membro. O valor é R$19,90. Vocês recebem várias ilustrações. Normalmente eu faço umas 2, 3, até mais ilustrações e disponibilizo para vocês as line arts e faço pinturas aqui em lives no canal também. Tá? Quem puder, R$19,90 ajuda bastante. Combinado? E também eu sempre deixo aqui na descrição os meus livros. Eu tenho vários livros disponíveis em formato digital, para quem é novo aqui no canal, aonde que você pode baixar ele, você compra ele em forma digital,
baixa e você imprime quantas vezes você quiser, inclusive as páginas, né, que você deseja. Sempre tem vários vídeos aqui no canal pintando essas páginas, tanto com lápis de cor, com aquarela, com vários materiais. Né? Tem os papéis de carta 1, 2 e 3, que é uma coletânea. Tem Floral Fantasia, Fantasia Mini também. E agora no período de dezembro eu lancei um especial somente com Papai Noel e um com anjinhos. Voltando aqui às cores, olha que maravilha que são esses tons de azul e verde. Eu sou apaixonado por verde oliva. Vocês estão vendo que está diluindo super bem e eu não estou fazendo força nenhuma, tanto que eu só dou uma leve umedecida, tem pouca água no pincel e ela dilui super bem. Aqui eu já coloquei o nome, uma a uma, ó, tô passando para vocês, aqui já está bem seco o papel. Vocês reparam que a cor ficou bastante vibrante, principalmente esses tons de amarelo, laranjas e rosados, que me surpreendeu bastante. Esse Lovely Pink é super, tipo, quase radioativo, né? Os verdes também achei bacana. Esse Deep Blue, por exemplo, ele eu pensava que é um tom mais puxado para o azul, mas ele puxa para um lilás. Eu achei bem interessante também, bem bacana. Aqui, para fazer a pintura, eu comecei usando esse Marsh, essa cor desse rosado, não, esse lilazinho assim, né? E o papel tá todo seco. Eu comecei dando uma pequena passada assim para fazer uma base. Eu acho que quando se trabalha com aquarela, aqui no caso do lápis de cor, né? Vocês podem trabalhar com camadas. Isso fica muito interessante. Você pode deixar tanto seco, uma parte eu deixei bem seco ali, e depois com pouquinha água eu fui aquarelando. E esse fundo, que eu sempre digo, é muito importante porque ele dá-se uma mescla diferente, né? Então você consegue trabalhar com uma versatilidade. Coloquei um pouquinho desse roxo na parte ali de vermelho, né? Embaixo ali esqueci o nome disso ali, da crista e do papinho. E depois eu comecei a usar alguns tons de cinza para deixar para fazer uma mistura desse tom mais escurão mesmo, né? Não me preocupei tanto aqui com acabamentos e preenchendo toda a área, porque depois eu vou aquarelar, então ele vai perder bastante dessa textura. E quando aquarela, a cor para mim fica muito mais vibrante, muito bacana, sabe? Eu aproveitei e fui misturando as cores, ó, colocando um pouco de azul também, fazendo uma segunda camada com o vermelho e vai mesclando aos poucos os tons. Essa galinha, essa de baixo, eu usei alguns tons mais amarelados, mais ocres, né? E vocês vão ver com o resultado depois. Essas galinhas, ela tem várias pintinhas, dando uma lembrança da galinha que eu acho mais estilosa, a angolista, a galinha da Angola. Eu acho bem estilosa. Também lembra a galinha carijó, também, que é uma galinha que é toda estilosa, cheia de pintinhas. Também vou adicionando alguns tons de vermelho. E vocês reparam que algumas partes eu peguei e deixei um pouquinho de amarelo, né? Nessa parte do final da crista ali, intencionalmente, porque eu queria misturar. Então quando a gente mistura vermelho com amarelo, puxa para uns tons alaranjados. E eu acho que vai ficar um gradiente muito charmoso. E como eu usei essa base amarela, esse tom de ocre, eu comecei a usar os tons de marrom
sobre os tons de amarelo. Então quando for aquarelar, já vai dar uma mistura bem diferente, muito graciosa, cremosinha. Eu achei que esses lápis eles se misturam super bem, né, são bastante macios. Pro meu gosto, eu achei muito legal. Com certeza vou adquirir mais itens, né, dessa marca. Eu gostaria muito. Quem sabe, né, se a senhora Mapped, né, enviar alguns materiais, eu vou adorar fazer resenha e mostrar aqui para vocês da linha completa, principalmente lápis de cores. Eu adoro, né, eu sei que tem, eu não vi na minha cidade, mas eu sei que tem uma linha completa assim, né, de material para fazer pintura. O pincel que eu estou usando aqui é o pincel, né, de cera sintética, esse de ponta fina, que eu gosto bastante para fazer detalhes, porque é uma ilustração pequena. Então, com bem pouca água, porque o papel aqui não gosta de usar tanta água, eu umedeci ele e fui dando pequenas batidinhas com movimento circular, justamente para diluir o pigmento. Depois eu limpei, vocês viram que ficou um pouquinho manchado. Eu limpei o pincel, peguei um pouquinho de água e fui dando umas pequenas batidas e puxando o pigmento para os cantos e dando essa diluída, né, para fazer a mistura da cor, que eu particularmente achei bem legal. Algumas áreas sempre é importante, de certa forma, vocês esperarem secar bem para depois fazer uma pintura da nova área. Por exemplo, ali, ó, eu estou passando com o pincel aqui, essa aquarela, e o amarelo ainda está levemente úmido, poderia manchar e ele invadir a parte interna do amarelo. Ainda já, por sorte, não aconteceu isso, mas poderia acontecer. Então passa uma parte, aquarela, deixa secar e depois aplica na região próxima. Ó, aí já está mais sequinho, vocês estão vendo, né? Daí sim que eu fui pegar e fazer essa parte de vermelho, aquarelar ela. Então a parte amarela e a parte marronzinha já está bem seca. Vocês reparem que em cima, próximo à crista, onde eu usei o amarelo, ficou um tom levemente diferenciado, se comparar com o resto do marrom, justamente porque eu deixei o fundo amarelado. Isso é muito importante. Lá em cima está seco, então eu posso passar a aquarelar com bastante segurança, sem medo de invadir área nenhuma. Aí também é outra área que fica bem legal, olha só. Quando vai diluindo o marrom com a base, com o fundo amarelado, olha que diferente que fica esse pigmento. Eu achei uma graça e ele dilui super bem também, então fica bem forte, assim, bem saturado o tom. E realmente não tem segredo, é só dar uma leve batidinhas e com a ponta do pincel vai puxando, vai direcionando o pigmento nas áreas que você quer que fique mais concentrado. E as áreas que vocês querem que fique mais diluída, adiciona um pouco mais de água, menos pigmento e vai ficar mais transparente a aquarela usando esse lápis da Mapped aquarelável de 24 cores. E olha só, pessoal, como tá ficando diferente essa combinação de cores, ó. Então, eu usei aquele tonzinho de lilás de fundo, o cinza, o preto e agora com o azul. Ele vai ficar uma mescla diferente,
bem manchadinho, porque esse é um efeito que a aquarela faz, né? Ó, aí eu limpei o pincel e fui diluindo essa parte que tem mais cor, porque se o pincel tivesse ainda muito preto, ele poderia manchar muito essa área da frente. Então limpei o pincel e com leve batidas fui fazendo deixar essa área mais homogênea. Então a gente vai limpando o pincel com um pouquinho de água. Ó, eu estou limpando o pincel agora com água limpa e pequenas batidinhas e vai mesclando esses tons. Quando a aquarela seca, ela dá um pouquinho de diferença de cor, mas isso é normal de acontecer, né? E ter bastante paciência. Quanto mais paciência vocês tiverem para misturar os tons e esperar secar aquela área, melhor. Outra dica que eu sempre falo e é ótima de fazer é de vocês pegarem o lápis aquarelável de vocês, aqui da Maped no caso, e vocês pegam, umedecem a ponta do pincel com água limpa, dão pequenas batidinhas e retiram o pigmento. Dessa forma fica o pigmento concentrado, já diluído, como se fosse uma aquarela tradicional, e você vai direcionando no ponto que vocês querem. Assim garante que dilui bem o pigmento e você já tem o pigmento pronto na ponta do pincel. E vocês podem pegar esse pigmento e largar num godê e aos poucos ir misturando. Aqui no caso eu usei um pouco daquele amarelo, peguei um pincel bem fininho, um liner, um 0, e usei o preto, ó. Eu quero fazer alguns detalhes das peninhas. Lembra que eu falei pra vocês que eu sou muito fã e adoro essas galinhas carijó, galinha angulista, né, da Angola, são muito estilosas. Então com bastante cuidado aqui e um pincel bem fininho, já está bem seco essa parte do vermelho, lembrar disso. Se vocês vão fazer cobertura de outras áreas, deixe secar bem aquela ali para não dar umas manchas estranhas que é mais fácil de controlar. E aqui de forma bem aleatória, eu fui dando pequenos pontos, leve traçados para fazer essas manchas escuras aqui, né, na parte do colarinho dela e na parte da cabeça. Lembrando, quanto mais diluído a aquarela, mais transparente fica. E mais concentrado o pigmento, mais forte ele fica. Aqui, por exemplo, ó, eu usei o pigmento preto e aquela área que já estava marrom, eu larguei só um pouquinho do preto, limpei o pincel, peguei água limpa e fui dando pequenas batidinhas e mesclando com um tom de marrom. Então eu já vi uma base já de marrom e eu fui dando pequenas batidas para deixar o marrom bem escuro. Então você pode adicionar tons posteriores depois. Vai muito da criatividade e do efeito que vocês querem que tenha no colorido de vocês. Aqui é outro caso também, ó. Ele já tinha uma base vermelha, eu tinha um pouquinho de pigmento no pincel, daquele tom marrom novo escuro que eu criei, e eu larguei o pigmento, peguei água limpa e fui dando pequenas batidinhas e puxando o pigmento sobre essa área vermelha. Você repara que deu uma profundidade para essa parte ali, né? Então essa é a ideia de trabalhar com sobreposição com aquarela, assim como vocês fazem com lápis de cor. Depois dessa parte eu achei que era necessário colocar um pouquinho mais de cor. Usei um pouco desse tom de cinza para fazer uma camada e depois eu peguei um pouco de preto para deixar um pouco mais forte. Dei uma leve passadinha, ainda estava meio úmido ainda, aí não pegou tão bem o pigmento, mas na hora de aquarelar ele já revelou. Olha, vocês estão vendo que já ficou bem mais intenso e misturou com aquele tom de cinza que eu havia falado,
né? Essas áreas que ficam mais brancas próximo à asinha, eu deixei justamente para não fechar tudo e a gente conseguir entender, né, a parte do formato da asinha dela. Agora, para fazer alguns acabamentos, eu gosto muito de usar Poster Color, essa gouache. Eu tenho da Pentel, eu tenho de várias marcas, né? Da Rimmel eu também tenho da Art Tools. E elas são ótimas para fazer acabamentos, brilho, pequenos padronagens. Aqui eu diluí levemente um pouquinho de água, o pigmento branco, e fiz várias pintinhas, né? Quanto maior o contraste, mais escuro o fundo, vocês vão ter um efeito maior dessa parte branca, um efeito visual, né? Eu acho um charme fazer essas pintinhas. Eu faço bastante nas pinturas aqui quando eu faço live no canal, das bonequinhas, né? Dos papéis de carta, que é dos meus livros, né? Que eu faço com vocês. Eu adoro. Eu acho que fica muito bacana. E dá um ponto de brilho muito lindo. Ó, eu botei um ponto de brilho nos olhos, também que ficou uma graça. Agora, para fazer o fundo, a parte da grama, eu usei esse tom de verde e usei a mesma técnica que eu mostrei para vocês antes, né? Que essa técnica ela usa pigmento mais concentrado e direcionado. Essa é a vantagem. Então usei esse tom assim, de um verde mais escurinho, fui dando umas diluídas de formas horizontais, verticais, o pincel levemente úmido e misturando para dar essa mancha. Eu depositei o pigmento numa área específica, depois eu peguei água limpa e fui adicionando essa água e dando batidas e espalhando ela, puxando o pigmento para os cantos, né, para dar esse movimento horizontal e essa mistura. A cor fica muito bacana, né, mesmo úmido assim você já vê que é uma cor bem bonita que fica. Esse aqui é um tom de tipo um verde oliva, né, um tom bem bonito. Que eu coloquei, ele modifica um pouquinho quando seca, mas isso é normal em qualquer lápis aquarelável, em aquarela, tanto bisnaga quanto em pastilha, mas eu acho um charme essas manchas que ficam, independente do material que se usa. Eu achei que poderia ter um pouco mais de verde mais vivo, então peguei esse tom de verde mais claro dessa paleta, também peguei um pouquinho do pigmento, né, mais concentrado, e fui adicionando para deixar um pouco mais vibrante esta área e um pouco mais aberto esse tom de verde, e vai mesclando com o fundo também, que eu achei uma graça. Quem quiser esses tons mais sóbrios pode deixar, né, esse tom assim, quiser adicionar um pouco de marrons também, junto com esse tom de verde, fica muito gracinha, ele dá uma envelhecida nessa parte da grama e que eu gosto bastante. Geralmente o tom verde oliva ele é um tom que também tem bastante amarelo, tem tons terrosos juntos também na composição. Eu acho um charmezinho. Então esse aqui foi o nosso resultado final da nossa pintura com os lápis da Maped. Espero que tenham gostado, pessoal. Se inscreva no canal e comente. Um beijo e eu vou fazer resenha do próximo em outro vídeo.